Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é o Ed Pesquisa. A Lei Federal 15.100 de 2025 entrou em vigor proibindo o uso de celulares no ambiente escolar. As redes públicas e privadas de educação devem construir estratégias para implementar a legislação que visa combater o uso excessivo de celulares no contexto da escola. Para conversarmos a respeito, convidamos a pedagoga e doutora em Ciências Humanas, professora do curso de Pedagogia da Univale, Renata Greco. Renata, seja bem-vinda ao Ed Pesquisa. Obrigada, Ed. Prazer ter você aqui, Renata. E para a gente começar a conversar, essa legislação ela é muito nova e propõe alterações no contexto escolar. De forma geral, o que essa legislação altera no dia a dia da escola? Isso. Ed, o maior impacto vai ser no ensino médio e também um pouco ali nos anos finais do ensino fundamental. Eu conversei com alguns professores, alguns egressos do curso de pedagogia aqui da Univale, né? Então, educação infantil, anos iniciais, a gente não vai ter muito impacto, porque são segmentos que as crianças, né, já não levam mesmo, já não tem com tanta frequência esse uso de celular, né? Então, o impacto maior vai pegar anos finais ali, ensino médio. E a gente tem uma realidade, principalmente nas escolas particulares, que várias escolas já haviam proibido o uso do celular na sala de aula. Então, a lei veio fortalecer essas escolas, né? Então, as escolas estão até muito felizes com essa legislação, porque aquilo que eles já tinham colocado e que talvez tivesse aí alguma dificuldade, alguma resistência, agora está validado por lei. Então, isso fortalece, né? É fruto, então, de um movimento que vem acontecendo Exato. no contexto da educação. Exatamente. Mas a legislação também estabelece algumas exceções, né? Não é 100% Isso. proibido. Não é proibido, né? É uma restrição desse uso, né? Então, a gente tem algumas exceções, algumas condições, né, que isso pode ser utilizado. Pode ser utilizado, inclusive, como estratégia e ferramenta pedagógica. Então, o professor pode continuar pensando alguma atividade que ele vai utilizar ali com esse celular. Algumas escolas têm feito assim, tem escola que está fazendo um armáriozinho dentro da sala, os estudantes chegam e guardam ali. Outras escolas permitem que fique guardado nas mochilas, outras recolhem na entrada e só devolvem na saída. Então, cada escola está trabalhando essa estratégia de um modo diferente. Mas essas que permitem que fique na mochila, que fique ou guardada ali dentro da sala, elas já conseguem trabalhar melhor com essa possibilidade de utilizar como ferramenta pedagógica. Mas não só como ferramenta pedagógica, né? Tem também algumas possibilidades que são da perspectiva da inclusão, por exemplo, né, para garantir direitos fundamentais, acessibilidade, algumas situações de casos específicos nessa área de inclusão das crianças e adolescentes, e também para uso no sentido de segurança, de alguma emergência, alguma necessidade, esse uso está permitido. Então é uma restrição, mas é uma restrição que vai contribuir muito para que o celular não seja utilizado indevidamente na sala de aula. E aí, pensando no processo formativo, na educação básica, quais são os benefícios para os alunos e para a comunidade escolar também? Dessa restrição, né? Isso. Olha, isso é muito importante, Ed, até em termos formativos. Eu fiquei pensando assim, porque essa restrição na educação básica, a gente aqui no ensino superior, né? Eu fiquei pensando, gente, você não tem jeito de restringir para o adulto também, não? Né? Porque principalmente a questão da desatenção. Eu assisti uma matéria recente já com alguns adolescentes, eu achei muito legal, eles respondendo à entrevista, né, nessa matéria e falando que eles estão mais focados nas aprendizagens, na sala de aula e nos momentos de intervalo, recreio, estão socializando mais. Gente, isso é desenvolvimento, né? É a aprendizagem dos conteúdos na sala de aula e é o desenvolvimento social desses jovens, dessas crianças. E as escolas, algumas escolas que eu conversei também, estão investindo mais nesses espaços sociais, justamente porque agora eles não estão pregados no celular o intervalo inteiro, o recreio inteiro, a escola está oportunizando outros espaços de esporte, de lazer, de interação entre os jovens, revendo até o pagamento da merenda nas cantinas, porque o Pix já estava aí, né, na compra da merenda, e agora não, é cartão, é dinheiro, né? Então, as escolas estão também adaptando esses espaços sociais e isso é muito importante para o desenvolvimento do jovem, do adolescente. Eles estão redescobrindo os amigos, né? E a boa conversa. E isso é interessante, né? Porque, de fato, demonstram o uso excessivo das telas, né? Exato. Qual que é o grande problema, né, de uma criança, de um adolescente, principalmente, que é o foco da legislação, né?
esse uso excessivo da tela, né? Qual que é o limite do usar a tela de forma positiva e quando que isso passa, esse limite pode ser prejudicial? O uso excessivo, ele tem diversos impactos, né? E, inclusive, no primeiro, continuando esse comentário da socialização, essa questão de socializar, né? O isolamento social, e que vai agravando isso. Tem até o problema físico, que é essa posição aqui, ó, né? O tempo todo abaixado e teclando. Isso também pesa, a cabeça pesa mais na nossa coluna. Então, isso pode acarretar problemas e eles estão em fase de desenvolvimento. Então, isso pode ter impacto nesse desenvolvimento físico, mas o desenvolvimento psicológico é o mais impactado, é o mais afetado. Inclusive, casos mais graves do que se chama hoje de nomofobia, que é o medo de ficar longe do celular. Veja a que ponto estamos chegando, né? Então, o celular, como qualquer outro vício, ele prejudica nesse sentido, que chega a ser algo que não se consegue afastar. É um vício mesmo. E isso vai atrapalhar o desenvolvimento, com certeza. Então, são perspectivas tanto físicas quanto psicológicas que essa restrição do uso vem contribuir bastante para que não aconteça. E como é um processo, né, Renata, as escolas vão estabelecer estratégias, né, para que isso se modifique. Isso. Porém, como é um processo, a gente vai encontrar ainda algumas pessoas que resistem, tanto crianças, adolescentes, como até os próprios pais, né, que eventualmente estimulem essas crianças a ficarem nas telas, né? Como que os educadores podem trabalhar especificamente com esse público que ainda tem uma resistência e não entendeu o benefício da legislação? Isso. Bom, uma das resistências vem exatamente de pensar na questão da segurança. Isso foi muito colocado por diversos pais, né? Eu, como mãe também, confesso que eu fico pensando como é que meus pais sobreviveram a gente não ter celular, né? Para nos achar, para nos localizar, para dizer algo de urgência que está acontecendo na família. Então, isso é uma das principais angústias da família, né, em relação a essa restrição, mas a própria legislação diz que, em termos de perspectiva da segurança, esse uso pode ser autorizado, pode ser liberado. E a escola precisa criar estratégias para que a família se sinta segura, né? Então, estratégias de comunicação alternativas que tinha quando não existia o celular, que não tinha esses equipamentos. E trabalhar também como formação, fazer reuniões com os pais, discutir os benefícios, fazer compreender o que está vindo aí, porque tem muito mais benefício do que prejuízo, né, dessa restrição. E, por outro lado, a família também pode colaborar nesse processo, né? Como que a família pode auxiliar os educadores para que os adolescentes entendam, né, a importância daquele momento, dele reduzir e talvez levar isso até para outros espaços, para além da escola? Qual que é o papel da família, né, especificamente com os adolescentes? Eu vou até começar um pouquinho mais cedo, né? Eu acho que começa também o papel da família, é que a própria família é que estimula muitas vezes esse uso com a criança pequenininha, né? Na geração do meu filho, né, e até anterior, até mesmo a nossa, assim, criança, né, minha, a sua, que já é um pouco mais recente, a babá eletrônica era a televisão, hoje é o celular. Então, muitas vezes, a família, na correria do cotidiano, estimula o uso muito precoce. E aí, quando você chega à adolescência, já está viciado naquele uso, já não consegue ficar sem, já entra essa nomofobia, esse medo de ficar sem o celular, de ter uma vida social só ali, de estar dependente do que os influencers estão publicando, tudo que está acontecendo nas redes. Então, a família precisa dosar esse uso desde a primeira infância, para que se chegue na adolescência com isso de uma forma mais saudável, mais equilibrada. Para mim, é a principal estratégia, a principal contribuição. Agora, aquele que já é o adolescente, né? Então, é também a família ter abertura, ter diálogo, apoiar a escola, pedir apoio para a escola, receber orientações e repassar essas orientações em casa, que vai conseguindo amenizar esse processo. Né? E também, né, Renata, eu acho que é importante a gente destacar a importância da família dar o exemplo também, né? Porque às vezes acontece, um adolescente está em casa, está na sala, o pai está num sofá, o filho está no outro, eles estão conversando pelo WhatsApp. Cada um num celular, né? E às vezes o filho quer uma atenção, quer conversar alguma coisa, não tem atenção dos pais, aí ele vai reproduzir comportamentos, ele vai se isolar, né? Assim como os pais estão isolados. Então, como que está também a atitude dos pais em casa? Como que é esse momento de família? Existem momentos de sentar fazer uma refeição junto e ninguém ter o celular nas mãos? Então tem essa troca afetiva do olho no olho, da conversa presencial.
E é importante que a família vivencie esses momentos e que eles sejam muito prazerosos, né? E aí esse adolescente vai internalizando aquilo, porque o que vai nos colocando presos a alguns comportamentos é também a questão afetiva. Então, se eu sinto acolhimento e afetividade fora do celular, eu começo a desapegar, né? Aí fica mais fácil para lidar. E isso no contexto escolar também da mesma forma, né? Como que é possível pensar em ambientes saudáveis no contexto da escola para os alunos sem envolver a tecnologia? A gente passa, né? Se a gente for olhar a história da educação, mais recentemente a gente vê a importância da tecnologia como ferramenta, Sim, né? Como propósito. isso. E as escolas abraçaram isso, né? Porque de fato o mundo atual é tecnológico. Mas, por outro lado, também como construir espaços saudáveis, né, práticas, atividades com os alunos, sem tecnologia, para que esse ambiente seja saudável e de aprendizagem. O que vai ter que olhar para trás e trazer de volta? Ou o que vai ter que fazer novamente com outras configurações? Isso. Olha, dois componentes que muitas vezes a escola não valoriza muito, são muito importantes nesse processo, né? Educação física e arte, né? Então, trabalhar movimento, corpo, né? Corporeidade, arte, interação, os esportes, né? A expressão artística em todas as suas linguagens e possibilidades, com certeza vai ajudar muito nesse processo, né? A escola também, a própria legislação coloca que a escola precisa dar formação nesse sentido, né? Tanto para os jovens, as crianças, quanto para os educadores, né? Para que eles entendam o limite do uso dessas tecnologias, quando ela está contribuindo com os processos e quando ela está sendo excessiva e que é hora de reduzir, de diminuir, de desligar, de guardar. Então, a escola precisa fazer também processos formativos, até porque a própria lei, né, está trazendo essa exigência que as escolas trabalhem. E não só a formação para estudantes e professores quanto ao uso, porque professores também viciam, né? Os adultos também estão numa relação com o celular, principalmente, né? De muita dependência. Então, não só a formação para todo mundo, mas formação para os profissionais conseguirem detectar os casos mais graves entre os jovens, né, e as crianças. Quem está mais dependente e fazer os devidos encaminhamentos. Então, a escola agora tem que trabalhar, a partir dessa lei, com esses dois segmentos aí de formação dentro da escola. E a gente percebe no contexto da educação, né, recentemente foi aprovada uma legislação que determina a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Né, e hoje a gente vê uma discussão da limitação do uso excessivo das telas, pensando também na saúde mental dos estudantes. Como que você percebe essa relação aí, né, da educação e saúde mental no contexto escolar, né? Em que medida a escola ela também colabora, infelizmente, em alguns contextos, né, para o prejuízo para a saúde mental, né? E como que, enquanto gestão escolar, o que tem sido pensado e feito para avançar, né, nesses processos? Não muito recente, eu li algumas matérias também de escolas públicas em São Paulo questionando essa legislação. Cadê o psicólogo que está previsto na lei, mas não está lá na escola? Porque esse é um profissional que vai contribuir muito nesse processo. Inclusive, enquanto eu estou aqui conversando com você, eu penso nas minhas limitações enquanto pedagoga com essa temática, quando ela entra no campo da psicologia, né? Que é um outro campo, que aí é um outro profissional que precisa estar lá na escola para ajudar a fazer essa conversa, esse trabalho e entender melhor tanto essas percepções, esses encaminhamentos, esses quase que diagnósticos, né, que um pedagogo, por exemplo, não tem como fazer, mas que um psicólogo vai ter uma percepção melhor. Então, uma das estratégias de um bom gestor é garantir a lei. Não é nada além do que já está na lei. É garantir que a lei seja cumprida e que o psicólogo seja contratado e que esteja ali parceiro dos educadores, mais um educador dentro da escola. Então, esse é um bom caminho para a escola começar a resolver essas questões, né? Essas questões. E aí, pensando no futuro, né, para a gente já encaminhar finalmente, como que a gente pode pensar as práticas daqui para frente, né? Dosando momentos que eu uso a tecnologia para aprendizagem e momentos que eu não uso a tecnologia, né? Como fazer para que a tecnologia não se torne uma vilã também nesse processo? Né? E que ela não seja totalmente eliminada, né? A legislação fala em restrição e a primeira exceção que ela coloca é esse uso pedagógico. Então, isso vai do planejamento. Agora tem que ter um bom planejamento, porque se esse celular não pode estar à mão o tempo todo, então eu preciso planejar em que momento ele estará à mão. Igual quando eu falei,
Algumas escolas estão colocando ali o lugar de guardar, outras deixam na mochila, outras recolhem na entrada. Então, dependendo da estratégia que a escola utiliza, ela tem que ter bem feito o seu planejamento, bem organizada essa sua agenda de atividade com as tecnologias, para ela saber que dia que vai entrar com o celular, quais as turmas que vão entrar, como que isso vai ser realizado. Mas cada escola está organizando isso de uma forma diferente. Então é importante que também não se vilanize totalmente as tecnologias, porque elas vêm para contribuir. E quando eu falo aí de mais movimento, tem jogos, esportes que acontecem nesse mundo virtual, que também trabalham o movimento. Então não é tirar a tecnologia da educação, mas é saber como fazer esse uso de uma forma saudável. Então, formação é o primeiro passo, né? E planejamento é o que vai fazer com que isso seja bem organizado lá nas escolas. Renata, agradeço sua participação na Ed Pesquisa e te convido a acompanhar os outros episódios da Ed Pesquisa e da programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.